Bom dia a todos, que bom estarmos na igreja, que Deus nos abençoe. Bom dia você também que está conectado, que Deus abençoe você. Vamos então passar agora a recapitulação da lição da escola sabatina. Na semana passada foi estudado sobre a importância do livro de Gênesis, e nessa lição dessa semana nós vamos continuar com isso, com uma ênfase um pouco diferente ali, mostrando algumas coisas bem interessantes. Veja, a lição mostra, logo no início, que muitos pensadores importantes, cientistas renomados, foram inspirados pelas Escrituras Sagradas. E por causa desses homens que foram inspirados, a lição coloca pelas Escrituras Sagradas, e começaram a investigar o mundo, começaram a investigar as coisas do mundo, é que surgiu a ciência moderna. Dentre esses cientistas, a lição coloca alguns, eu quero aqui dar uma pequena ênfase a Isaac Newton, físico. Quantas pessoas já ouviram falar de Isaac Newton? Bem lembrado, pastor. Vejam, agora o que poucos sabem era que Isaac Newton, ele era um teólogo, um estudioso da Bíblia. Eu tenho aqui em minhas mãos as profecias de Daniel e Apocalipse, um livro, um comentário, observações feitas por Isaac Newton. Veja que coisa fantástica. Você pode ver na internet, pesquisar e vai encontrar um grande, renomado cientista da modernidade que estudou mais a Bíblia do que a própria ciência. Mas o que aconteceu? Por que então a ciência agora ela procura não mostrar uma harmonia com as Escrituras? Aqueles que são estudiosos da história, ou aquele que é formado, que estuda história, todos nós, pouco ou muito, sabemos que aconteceu a Revolução Francesa. E com o advento, com a vinda da Revolução Francesa, a Bíblia tem, Apocalipse capítulo 11, tem uma profecia sobre isso, mostra que começou a haver uma separação do estudo das Escrituras, da Bíblia, com as coisas que são estudadas, com, digamos assim, a ciência, outras coisas do mundo. Foi se distanciando, foi se separando, devido à imposição, ou a maneira com que a Revolução Francesa fez isso. Nas universidades da época que foram surgindo, parou-se então de se estudar as Escrituras. Mas universidades antigas, várias delas começaram com a teologia. O pastor Marcos até citou hoje aqui na lição a renomada Universidade de Harvard, que é considerada por muitos uma das melhores e maiores universidades do mundo. O primeiro curso que eles ofereciam lá era o curso de teologia. Eles estudavam as Escrituras Sagradas. Mas hoje muitas coisas mudaram, e as universidades não ensinam mais, a maioria delas, não ensinam mais as Escrituras Sagradas. Então aí houve um distanciamento, e com isso também houve uma certa assim, ruptura, um distanciamento do relato de Gênesis, das Escrituras Sagradas. A importância do Gênesis é muito grande para todos nós, para aqueles que creem e acreditam na Bíblia, e para a humanidade. De 150 anos para cá, surgiu uma teoria que não é comprovada cientificamente, que é a teoria da evolução. Alguns dizem que mas não é reproduzida a evolução. E também a teoria do criacionismo, que sempre existiu, baseado na Bíblia, com muitas evidências. Agora vejam, até 150 anos atrás, os cientistas, as pessoas, todos estudavam a Bíblia e tinham a Bíblia como uma base. Veja então como as coisas foram mudando. Então, agora a lição ela coloca algumas coisas. Ela coloca uma teoria aqui da Terra plana, e ela também fala a respeito, mostra aqui, de alguns achados arqueológicos que contam alguns relatos da criação também, diferente do relato de Gênesis. O que nós vamos analisar aqui de uma maneira breve é se a Bíblia, existe comprovação na Bíblia de que fato a Terra é plana. Que interessante, porque cerca de 11 milhões de pessoas no mundo ainda acreditam que a Terra é plana. E o pior não é isso. Alguns críticos das Escrituras Sagradas dizem o seguinte, que a Bíblia
ela tem base para se acreditar que a Terra é plana. E nos dias de hoje, todas as pessoas sabem que a Terra ela é redonda. Agora, os textos que alguns usam estão em Apocalipse capítulo 7, verso 1, Apocalipse 20, versos 7 e 8, e na lição mesmo tem assim, veja que interessante, o autor de Apocalipse diz assim, João, o autor desses textos, escreveu uma profecia do fim dos tempos, descrevendo os 4 anjos do céu em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos. Veja, faz uma menção de que a terra, alguns dizem o seguinte, para ter 4 cantos, ela tem que ser o quê? Plana. Agora, existe aqui algumas coisas que são bem equivocadas, se as pessoas que olham de uma maneira assim, desse jeito. Primeiro, existem regras de se interpretar a Bíblia, e nós não podemos feri-las. Uma delas é relacionado com um livro simbólico que é Apocalipse. Apocalipse é um livro de símbolos, e você precisa entender os símbolos, e os símbolos do Apocalipse, todos eles, na verdade, estão na própria Bíblia. Mas também existia, na antiguidade, nos tempos bíblicos, uma maneira de eles mostrarem, apontarem os 4 pontos cardeais. Eles tinham tipo um símbolo, né? Redondo, exemplificando a terra, e dentro como se fosse um quadrado, dentro da esfericidade. Veja, então eles diziam e apontavam ali os 4 pontos cardeais. O que João está dizendo em Apocalipse aqui, no livro de Apocalipse, não tem a ver com a terra plana, não é isso que ele quis provar. Ele quis dizer, ele mostrou aqui, falou dos 4 pontos cardeais que existem na terra. E é um livro de símbolos. Isso é muito simples de entender, né? Não é difícil. Agora, existem sim textos na Bíblia que comprovam que muito antes da ciência moderna existir, que a Terra é redonda. Já acreditavam assim. O livro de Jó, capítulo 26, os versos 7 a 10. O livro de Isaías, o capítulo 40, verso 21. Verso 21, fala da redondeza da terra. Em Isaías, né? Isaías 40, 22, olha. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. E Jó fala que a terra está suspensa sobre o nada, sobre o espaço. Tem noção de quantos anos eles escreveram sobre isso? E a palavra hebraica aqui para redondeza em Isaías, ela permite o conceito de esfericidade, uma esfera, redondeza mesmo. Então a Bíblia ela está em harmonia com a ciência. Não tem essa necessidade de forçar, né? Agora, uma outra coisa que foi apontado é a criação na literatura antiga. A lição cita aqui trechos da epopeia de Atrahasis. Essa epopeia, de uma maneira bem diferente do relato de Gênesis, ela tenta mostrar ali a criação, como foi, mas tem algumas coisas aqui um pouco, eu diria assim, absurdas ou diferentes, né? Por exemplo, Nintu misturou o barro com sua carne e sangue na criação, né? E o homem leve a carga dos deuses. Jetsu, um deus que tinha inteligência, eles mataram em sua assembleia. Isso falando ali de um possível relato da criação. O que esse relato mostra para nós aqui, dessa descoberta? Eu diria 2 coisas interessantes. A primeira delas, além da Bíblia, existem esses relatos aqui que comprovam uma evidência da criação. Mesmo que deturpada, também é uma evidência da criação. Só dá mais força para o Gênesis. Agora, dizer que o livro de Gênesis foi extraído disso aqui, aí não. Bem diferente, não. A Bíblia ela é bem diferente desse relato. Mostra que Deus criou o ser humano de uma maneira linda, bonita, perfeitos, né? Sem guerra, e aqui mostra derramamento de sangue, enfim, né? O relato aqui, ele descreve de uma maneira assim, bem deturpada o Gênesis. Serve sim como uma evidência da criação, mais uma evidência, né? De tantas outras que já existem. Agora, vejam, o livro de Gênesis, na verdade, ele não tem nada a ver com o paganismo.
A prova disso é que na lição, na parte ali de Gênesis versus paganismo, ele mostra que nunca dependeu de relatos pagãos. Por quê? Qual é uma evidência que a lição apresenta? Olha que interessante, né? Uma pena que não dá para interagir agora aqui, né? Senão as mãos se levantariam para poder contribuir. Mas, com certeza, daqui mais algumas semanas, quem sabe daqui mais um tempo, a igreja vai voltar à sua normalidade, né? Bem, mas vejam, em Gênesis 1, de 14 a 19, Moisés, se referindo aos luzeiros, o sol e a lua, ele não coloca o nome sol e nem lua. Ele fala o luzeiro maior, para quê? Iluminar o dia, e o luzeiro menor, a noite. Por que será que ele não escreveu ali lua e sol? Muito simples, Moisés viveu numa época de um profundo paganismo, de falsos deuses, de muita idolatria. E se ele colocasse ali lua e sol, seria um motivo para muitos ali dizer, olha, a Bíblia está dizendo ali, perverteriam ali essa questão da adoração, porque eles acreditavam que tanto o sol como a lua eram divindades, eram deuses. E Moisés, inspirado por Deus, veja que coisa linda, ele não colocou o sol e a lua, provavelmente com esse objetivo, ele não escreveu ali. Olha, isso aí quer dizer o seguinte, nada a ver com a idolatria, com esses relatos aí. Esses relatos provavelmente surgiram, foram sendo escritos de grupos de pessoas que foram se afastando do conhecimento primário da Bíblia. Descendentes, quem sabe ali pós-diluviano, que foram se afastando, foram indo para longe, e inventando, e assim vai, tipo um telefone sem fio. Agora, a Bíblia é o relato fidedigno do Gênesis. Um texto interessante aqui, uma pergunta para a nossa reflexão, né? Milhares de anos atrás, a história bíblica da criação estava em desacordo com a cultura predominante. Estava em desacordo, já naquele tempo, por isso Moisés fez isso. Hoje, a mesma narrativa sagrada está em conflito com os padrões prevalecentes na cultura. Continua da mesma maneira, mas intacto o livro de Gênesis, graças a Deus por isso. Bem, a lição também fala da cronologia, o uso da cronologia, né? Algumas pessoas que estudam a Bíblia já usaram textos de Ellen White, às vezes até fora do contexto, né? E para provar de certa maneira que a Terra ela tem por volta de 6.000 anos, né? E particularmente nós entendemos sim que a Terra ela não é uma Terra de milhões e milhões de anos, e pela cronologia bíblica dá a entender realmente que a Terra tem por volta dessa idade, né? E até no ano de 1997 diziam-se que a Terra ia completar 6.000 anos, então viria o descanso e Jesus iria voltar, né? E com muita força isso vem voltando nos dias de hoje também. Existem alguns que dizem aí que no ano 2027 a Terra vai completar 6.000 anos, então Cristo vai voltar. Só que isso não tem base bíblica. É muito simples, é muito simples. Por que é muito simples? Jesus não marcou data para voltar. Já começa por aí. Então, muitas vezes surge esse tipo de coisa baseado em algo até bom, que a cronologia é algo bom, mas por que essa cronologia ela ininterrupta é importante para nós? Ela marca períodos de tempo, e tem algo muito bonito aqui, profundo. Vejam, quem criou Adão? Deus. Então assim, a cronologia ela liga Adão a Deus, e Adão à humanidade. Então quando se estuda e quando se olha a cronologia, nós olhamos o quê? Qual a nossa origem? Da onde viemos? De Deus. Essas cronologias, o ponto principal que a lição mostra aqui, é que a humanidade está ligada a Deus. Ligada a Deus. Essa ligação com Deus, né? Bom, chegando aqui então na parte, já na parte final da lição, parte de quinta-feira mostrou aqui vários textos
do Novo Testamento. Porque muitas pessoas dizem acreditar e aceitar o Novo Testamento, mas rejeitam o Antigo Testamento, e muitos até rejeitam o livro de Gênesis, e outros até dizem que a criação não aconteceu em 7 dias, mas em longos períodos de séculos, né? E a gente entende que isso não aconteceu. Um princípio bem simples é que a palavra dia em Gênesis é ion em hebraico, e significa período de 24 horas, claramente, período de 24 horas, cada dia da criação. Isso é simples desse jeito, né? Agora, o lindo em tudo isso aqui são alguns textos que foram citados. Por exemplo, em Mateus capítulo 19, verso 4 e 5, Jesus Cristo ele faz uma referência a Gênesis, quando ele diz assim, que o homem e a mulher, eles devem se casar, e aí eles vão deixar o lar e vão viver a vida deles. Onde é que ele tirou essa ideia? Ele cita Gênesis, base para muitas coisas. O Novo Testamento, ele depende do Antigo Testamento. E a instituição do casamento, ela aparece a primeira vez no livro de Gênesis. Destruir o livro de Gênesis, desconsiderar o livro de Gênesis, é desconsiderar a origem do casamento. Veja como isso é forte. Por que que o inimigo, ele detesta o relato do Gênesis? No relato do Gênesis, é a origem. Se tirar o relato de Gênesis, nós não teremos ali aquilo que nós acreditamos como um Deus criador. Quem criou? Sem o livro de Gênesis, não dá para saber o Criador. A origem da vida, o início do plano da redenção, Gênesis 3,15, a origem do pecado. Agora, não aparece aqui na lição, mas em Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, a antiga serpente. Da onde João tirou essa ideia de antiga serpente? De Gênesis. Digo mais ainda, para entender o Apocalipse, é necessário conhecer o Antigo Testamento e o livro de Gênesis. O Antigo Testamento, dizia o pastor Amin Rodor, professor de escatologia do curso de teologia em UNASP e em outros lugares também, o Antigo Testamento é a chave para entender o Apocalipse. Desconsiderar tanto o Antigo como o Gênesis é não entender o Apocalipse, e vira uma confusão. Agora, o que chama muita atenção é que a base dos ensinamentos do Novo Testamento, elas estão todas, o seu fundamento, tudo está baseado no Antigo Testamento. Cristo só citou o Antigo, não existia novo, ele estava acontecendo ainda. Casamento e muitas outras coisas, né? Agora, eu quero ler o último texto aqui, juntos, Romanos, capítulo 5, de 17 a 21. Um dos principais motivos, ou o principal motivo, de Satanás atacar o livro de Gênesis, o relato de Gênesis. Capítulo 5, Romanos, verso 17 em diante. Veja a leitura. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como pelo pecado reinou a morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para que a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que isso tem a ver com o relato de Gênesis? Tudo a ver. O pecado entrou por um só homem, Adão. Gênesis mostra a origem do pecado. Se não tiver o relato de Gênesis, não existe pecado. Se não existe pecado, para que perdão?
E se não existe perdão, por que Cristo morreu? E se Cristo não tem validade a morte dele, por que aguardamos a volta de Jesus Cristo? E se não tem relato de Gênesis, por que guardamos o sábado? Vejam como negligenciar e tirar o livro de Gênesis, o relato de Gênesis, ele fere as escrituras sagradas, ele fere o plano da redenção. Isso é obra do inimigo, não tem base nenhuma na Bíblia. A Bíblia toda ela se interpreta, a Bíblia toda ela está em harmonia, e aquele que é submisso a Deus e humilde diante de Deus, ele entende as escrituras sagradas, ele entende. Que Deus abençoe a todos, e todos nós possamos em Cristo entender, aceitar e buscar se aprofundar no livro de Gênesis.